Olá, tudo bem com você que me acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo? Obrigada por estar aqui. Mais um podcast vai acontecer hoje. E eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, acabou caindo aqui nesse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Não esquece de curtir. Já curte agora, senão depois você esquece. O conteúdo é tão bom, você vai ficar aí entretido aprendendo. Então já curte e se puder, deixa aqui também o seu comentário. Depois de assistir o vídeo, se você puder também compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas. A gente hoje conversa com a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga clínica, neuropsicóloga, e vai falar com a gente sobre as doenças psicológicas na pandemia. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Boa tarde. Que bom estar aqui com você. Que bom a gente falar de temas tão importantes e ajudar as pessoas que vão acompanhar esse podcast depois a refletir sobre sua vida, até para reprogramar um novo começo de história. Então, é muito importante tudo isso. Doutora, vamos iniciar falando sobre algumas situações que já aconteciam no Brasil. O Brasil já estava, quando a gente fala de algumas patologias relacionadas a questões psicológicas, já estava no ranking, ele já estava liderando, infelizmente, quando a gente fala de algumas dessas doenças. A gente teve alguns apontamentos, mas a gente ainda não tem totalmente os dados oficiais. A tendência é que quando a gente fala dessas patologias, com a pandemia isso tenha piorado? Sim, a patologia que você traz na sua vida antes da pandemia existir, ela já tinha um agravamento natural pela própria realidade de cada pessoa, né? Então, a gente já vivia um momento de depressão, um aumento de suicídio muito forte, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos violentos, nós já vivíamos isso. Com a pandemia, tudo isso teve um aumento muito agudo. E a área da psicologia nunca foi tão solicitada em toda a história, não só do Brasil, mas do planeta. Uau! Para você ver o quanto tudo isso apresentou uma extensão. E aí tem várias justificativas para isso, né? A primeira delas é a questão do próprio isolamento, tão necessário para o momento que a gente viveu, mas que também ampliou o convívio com as pessoas, que já era doentio. Uhum. Você imagina já que a gente vivia aqui um período de tempo onde as pessoas praticamente não conviviam dentro de casa. Verdade, mal se cruzavam. Não conviviam, nem se cruzavam. Tinham filhos que em sessão de terapia diziam que sentiam falta de seus pais, porque não via o pai nem a mãe. Quando acordavam, já tinham saído. Quando chegavam esgotados, comiam, tomavam banho, iam dormir. Não viam os pais. Às vezes, nem de final de semana, porque estavam com suas agendas complicadas e não conseguiam ver. E sentiam saudade dos pais. Imagina num momento onde a mesa da cozinha virou o local de trabalho, o local de alimento e o local de estudo dos filhos, tudo na mesma hora. Com uma família que não tinha praticamente relacionamento antes. Não tinha convívio. Então, todos os conflitos naturais que eram, de alguma forma, escondidos ou não eram percebidos durante o dia a dia, acabaram ficando gritantes demais. E aí, tinha aquelas pessoas que se sentiam sozinhas, que se sentiam solitárias, carentes, que tinham dificuldades com relacionamentos afetivos e precisaram se isolar. Tinham aquelas que já viviam um relacionamento afetivo muito ruim, mas negavam. E aí o isolamento fez com que muitos relacionamentos terminassem. Já estavam terminados, mas terminassem com a desculpa da pandemia. E por aí vai. Então, todos esses processos exigiram demais da mente humana. E aí você acrescenta nisso tudo todas essas checagens de limpeza, todas as regras sanitárias importantes que foram mudando a cada época pela necessidade. E aí você aumenta nisso tudo os grandes conflitos humanos e as mortes. E para concluir também, pensando essa questão mental, os nossos jovens tiveram uma sobrecarga mental grande. Muitos deles nunca tinham tido uma aula virtual, Jaqueline. Uhum. E, de repente, tiveram que ficar horas de frente do computador estudando para tentar dar continuidade à sua vida estudantil. Crianças pequenas, muito pequenas. Até contradições, né? Vou começar então por aí. A gente sabe da recomendação do acesso a telas, pelo menos até os 2 anos, a tentativa de não deixar com que as crianças tenham acesso a telas, e a partir daí para cada faixa etária tem um tempo base de 1, 2, 3 horas e vai aumentando de acordo com a idade. Aí a ideia
é que o seu filho de 2, no meu caso, o Davi tinha acabado de entrar na escolinha. Sim. Como que vai ter 4... Não tô falando que foi a sugestão da escola, mas enfim, como que vai ter 4 horas de aula online uma criança de 2, 3, 4 anos? Isso não vai dar certo, né? Não, até porque a gente entende o momento, eu entendo, lógico, como profissional de saúde mental, que houve uma necessidade de uma inserção mais aguda, mas exageraram na dose, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, porque ninguém nunca viveu isso. Ninguém sabia o que fazer, né? E as escolas ficaram muito desesperadas, principalmente as particulares, porque como é que elas justificariam as mensalidades, como é que elas segurariam os seus alunos, tinha tudo isso. As escolas públicas, que também não vinham nessa normativa, né, de aulas online, teve que se virar também. Mas como se muitos alunos não tinham Wi-Fi, não tinham internet, às vezes nem celular e computador. Então, tudo foi muito complicado para a gente. Porém, se a gente olhar também por um lado, houve um crescimento mental muito grande também. Porque a gente teve que aprender tudo aquilo que a gente não aprenderia se não tivesse passado por uma situação desse tipo. Muita gente expandiu, né? Sim. Quem conseguiu ressignificar mais rápido, expandiu, cresceu e se deu muito bem nesse período. Mas grande parte da população ficou muito desgastada com tudo isso. E ainda está. Doutora, eu vou destrinchar, tá? Os tópicos do que você foi falando aqui pra nós. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Vou pensar num relacionamento abusivo, que se demonstra abusivo após a pandemia, nessa convivência Sim. mais intensa. Então, aquele homem, eu vou citar aqui um perfil mais comum, a gente sabe que pode ser o oposto também, mas aquele homem que pouco cruzava com sua esposa, começa a conviver todos os dias, porque os dois estão home office. Ou ela já ficava em casa e agora ele também está em casa. Alguns dias passam e ele começa a mudar o que ela tinha como comportamento padrão, a gritar, a brigar, a xingar e daqui a pouco a bater. A gente está falando de violência doméstica e dos números que se mostram crescentes, em alguns estados um pouco mais, em outros estados um pouco menos, mas no país inteiro, falando em Brasil, isso sem contar mundo, mas falando dos dados que eu tive acesso aqui no Brasil, tiveram um aumento na violência doméstica. A gente constata isso por denúncias, por procuras de ajuda e tudo mais. Aí eu te pergunto, essa pessoa já tinha um problema, esse agressor já tinha um perfil agressor e essa esposa nunca tinha percebido, ou a situação pode ter feito com que a panela de pressão explodisse? É claro que quando você vem numa situação nova e exige muito do nosso cérebro uma adaptação, as pessoas elas ficam inicialmente mais irritadas, mais nervosas. É até natural num certo patamar que a agressividade, a irritação aconteça num certo patamar. Quando isso ultrapassa o controle a ponto de chegar num fator físico, de agredir fisicamente um outro ser humano, boa parte das pessoas que apresentam esse grau de violência física já vinham apresentando sinais antes. E claro que com todo esse aumento que a gente explanou aqui no início, fez com que as pessoas colocassem para fora tudo aquilo que elas já carregavam dentro de si. Agora, é muito difícil já que uma pessoa que não tem um perfil de agressor se tornar um agressor do dia para a noite. Ela fica mais irritada, mais nervosa, reclama mais, as pessoas choram mais, mas essa parte de agressão física geralmente vem de alguém que já apresentava um descontrole. Também é importante da gente falar aqui que alguns dos casos, porque também não dá para generalizar todos, então vou abrir mão aqui de algumas das situações, não são todas, mas algumas situações, que a situação se tornou física, agressivamente falando, por descontroles na saúde orgânica também dessas pessoas. Não podemos nos esquecer que essas pessoas ficaram quase aí 1 ano e meio sem atendimentos médicos, sem se cuidar, sem cuidar da sua saúde. Então, alterações hormonais podem fazer a pessoa perder um pouco esse controle físico. Algumas questões de adoecimento, como alguns tipos de câncer, alguns tipos de tumores, causam mudanças comportamentais com comportamento agressivo.
A gente também nota isso, entre outras questões. Que são mais pontuais, né, doutora? Muito pontuais, mas a grande maioria das agressões físicas que aconteceram e acontecem, infelizmente, é triste a gente imaginar que nesse momento, enquanto a gente está conversando, uma quantidade grande de pessoas, mulheres principalmente, que é a maior incidência, está sofrendo violência doméstica dentro da sua própria casa, pelas pessoas que ela mais confia. Então, é muito difícil. A gente está falando de qualquer situação financeira, né, doutora? Qualquer Porque às vezes financeira. a gente sabe de situações, obviamente, mais difíceis para pessoas que têm mais dificuldade financeira, porque muitas vezes a gente está falando daquele todo que engloba a situação de não ter dinheiro para sair de casa e tudo mais, né? Mas quando a gente pensa de um modo geral, até pelos acessos que com certeza você tem, doutora, as histórias que você acaba conhecendo, a gente está falando de qualquer padrão, né? Olha só, eu vou colocar uma coisa aqui que é muito séria e talvez alguns colegas não concordem comigo, mas eu lido muito, eu atendo muito, tenho contato com um volume muito grande de pessoas e posso dizer isso fazendo um recorte muito claro do que a gente vê como amostragem de uma população. E eu não atendo só São Paulo, eu atendo qualquer lugar do planeta. Então, eu posso, claro que tem as questões culturais em alguns locais, mas assim, no geral, pensando no Brasil, a maior parte dos agressores precisa só de uma desculpa. E a situação financeira, muitas vezes, é a desculpa. Mas, às vezes, a desculpa é o ciúmes, às vezes a desculpa é porque você olhou para uma outra pessoa, às vezes a desculpa é porque você está com uma roupa que eu não gosto, às vezes a desculpa é porque você... Eu já recebi queixas, Jaque, de mulheres que estavam assistindo um telejornal e sofreram agressão doméstica porque a pessoa disse que você estava olhando demais para o apresentador. Meu Deus. Então, a desculpa... ela se torna muitas vezes financeira, mas não é o foco, ela é a desculpa. Então, eu sei que alguns colegas talvez não concordem com isso, porque eles justificam que a situação financeira se torna uma situação de desequilíbrio. Concordo com o desequilíbrio emocional, porque você tem preocupações, mas agredir um outro ser humano porque está preocupado com a questão financeira não justifica. Para mim, muito menos explica. Então, a gente entende que tem uma desordem emocional, sim. Pessoas que vêm de um fator, muitas vezes, de costume familiar de agressão, ou foram vítimas de situações agressivas, ou descontroles mentais, que estão aí convivendo. Já que é muito sério, a cada 10 pessoas, uma é psicopata e convive entre nós. Como uma pessoa comum acima de qualquer suspeita, simpática e tudo mais. E é importante a gente falar, porque quando a gente pensa num psicopata, eu já falei para a doutora Verusca fora daqui que eu li o livro Mentes Perigosas, e a gente, lógico, a gente de primeira mão imagina naquele assassino frio do filme, da série que a gente assistiu, mas na realidade boa parte deles nunca chegarão a matar de fato alguém, né, doutora? Não, o que eles vão fazer? Eles vão destruir emocionalmente esse ser humano, porque o psicopata, ele tem prazer em destruir o outro, prazer em controlar o outro, manipular o outro, prazer em enganar, roubar. Pessoas que têm filhos, X, doutora, pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Ou tem um perfil mais... Olha só, a pessoa que adoece ou apresenta esse adoecimento, geralmente ela já vem desde a infância e ela não é limitada em seus comportamentos de autoagressão ao outro. Só que essa autoagressão muitas vezes é disfarçada e as pessoas adultas pensam que é criança é assim mesmo, e não presta atenção que tem uma certa dose de maldade extra, e a criança sorri, brinca, finge que não é aquilo, mas essa maldade não foi muito percebida. Então, quando você percebe desde criança, como muitos casos que eu já acompanhei, que essa criança está apresentando algumas características estranhas, é um prazer estranho para machucar um bichinho de estimação, machucar o irmão, machucar um primo. E não é que toda criança que machuca... Gente, não é isso. É um prazer específico em criar a dor no outro, seja ele uma pessoa ou um animal de estimação. E aí, quando você começa a fazer algumas avaliações, você percebe que a pessoa não nasce com nenhuma capacidade empática, nenhuma capacidade de se arrepender,
nenhuma fisiológico capacidade isso, de falta amar. essa capacidade. Falta uma área no cérebro que é responsável pela empatia, pelo arrependimento, pelo amor às pessoas. Então, uma pessoa... Não dá pra pessoa ter isso de novo. Não tem terapia, não tem remédio. Não existe cura, justamente porque a pessoa nasceu com essa incapacidade mental. E é curioso, porque só se percebe isso quando a pessoa já tem uma idade mais madura e a situação já está muito sem controle. Quando a gente pensa naquele serial killer, a gente já está pensando no 3º grau, que é o pior grau que existe no planeta. Mas a maioria é aquele psicopata social. Eu vou escolher minha vítima, ou porque ela é boa no que faz, eu vou acabar com a função dela, ou porque ela tem um relacionamento bom, eu vou destruir o relacionamento dela, ou eu vou fingir que gosto de você só para você poder ficar nas minhas mãos e eu sentir prazer em te destruir, para te manipular. Então, nós convivemos com pessoas assim todos os dias. Hoje, nós ainda chamamos de pessoas tóxicas, pessoas abusivas, né? Pessoas que trazem um peso negativo para o relacionamento. Mas quantas e quantas vezes nós achamos que a pessoa é incrível porque ela diz que nos ama? E eu tenho aqui algumas pessoas que passaram pela minha vida que eu acho que são psicopatas, né? E aí, quando eu fico imaginando, pessoas com quem eu convivi, com certeza temos, né? Eu fico imaginando... Eu lembro de uma pessoa especificamente que tinha um perfil muito agradável. Ele era um homem e ele tinha muitos amigos. Sabe aquela pessoa que quando começa a falar, todo mundo presta atenção? Mas como ele é inteligente. E na área de atuação dele lá eu fiquei sabendo... Acabou que eu tinha amizade com a família, então eu ficava sabendo o que acontecia. Percebi que ele foi crescendo e que todo melhor amigo dele... perdia o emprego e ele pegava o cargo que era um acima do dele, e assim ele foi crescendo. Aí eu li o livro, eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Tem um pouco isso também, não tem, da sedução? Sim. Todas as pessoas, elas têm a sua face no dia a dia e tem a face social. A gente sabe que são características, personas, máscaras que todos apresentam. O problema da doença mental é quando isso se torna muito agudo. Ou seja, tem uma contradição muito grande entre o real, a personagem, e o real. Agora, quer dizer que, por exemplo, eu que convivo com essa pessoa no trabalho. Sim. A esposa dele tem outra concepção. Se a esposa dele vier me falar, eu vou falar, imagina, ele é um amor, ele é uma graça. Sim. E ela vai saber o que está sofrendo com ele, né? Olha a importância, Jaque, de um podcast como esse. Quantas pessoas vão ouvir esse podcast e vão começar a identificar e vão começar a refletir e vão começar a selecionar melhor e vão começar a lidar melhor, porque nós temos que aprender a lidar com todo tipo de pessoas e sabendo que o nosso valor é maior do que a gente imagina e que esse valor não pode ser destruído nas relações sociais, afetivas, humanas, familiares e etc. Então, se tem alguém que é sorridente, incrível, presenteia todo mundo, é maravilhoso, maravilhosa, mas tem coragem de fazer o que está fazendo comigo, essa pessoa, no mínimo, está me dizendo exatamente quem ela é. E não o personagem que essa pessoa adotou para conviver. E não tem algo de tentar afastar também da família? Faz parte, né, do quadro, porque lógico que eles não querem ser interrompidos nos seus planos. Então, quer queira, quer não, família é família. Ninguém nessa terra vai amar mais do que mãe, pai, esposa, filho. Porque família tem um laço, um elo que é divino. Então, a gente entende que esse elo, ele pode atrapalhar os planos do psicopata, porque a família começa a perceber, peraí, existem incoerências. O comportamento, já que fala muito de um ser humano. A pessoa, ela pode mostrar todas as características do mundo, mas ela vai denunciar todas as características do mundo também para quem sabe ler. Uhum. Então, a pessoa, ela pode ser incrível, mas se eu estou vendo que ela é incrível, mas é falsa, é fofoqueira, é traidora, puxa tapete, mente. Peraí, eu tenho que ter uma leitura clara do que está acontecendo ali. Eu preciso identificar o que está acontecendo ali, não só para me afastar, porque tem pessoas que estão no nosso convívio que não tem como você se afastar. Verdade. Então, a gente tem que aprender a lidar. A pessoa não precisa perceber que eu entendi qual é a dela.
Mas eu preciso saber qual é a dela. Até porque eu quero saber o quanto isso pode ser perigoso. Vamos pensar no Sim. ambiente de trabalho? Então, identifiquei que tem um colega de trabalho, que tá agindo de uma maneira, no mínimo, manipuladora, que fala, ó, talvez aquela pessoa ali tenha esse apontamento de ser esta pessoa. Então, explica pra gente, eu devo falar? Já descobri, você é um psicopata? Não, Conta até pra porque gente. o grau de frieza de um psicopata, de uma pessoa ruim, vou colocar assim, que não tem capacidade empática, que não tem amor a ninguém, ela é muito mais fria do que a gente conseguiria ser na vida. Não tem como competir. Porque nós temos pena. Nós temos piedade, nós amamos, nós verificamos as pessoas e tentamos olhar o lado bom. Não existe isso com um psicopata. Então, se você diz, descobri quem é você vai estar dizendo para ele, opa, eu vou ser um problema na sua vida, então eu preciso te eliminar da minha frente. Eu preciso criar alguma coisa para tirar você do meu caminho. Eu preciso destruir você de alguma maneira. E se eu não conseguir destruir você, eu vou destruir alguém que está perto de você, porque eu tenho que tirar você do caminho. Então, é muito perigoso você afrontar um psicopata. E agora, na pandemia, e é interessante também dizer isso, o isolamento social deixou muita gente na mão de psicopatas. Porque se ele já tenta naturalmente, sem pandemia, isolar as pessoas, imagine o convívio isolado, sem ninguém ter visitação, convívio por conta da pandemia. O estrago foi muito grande. Foi muito grande. As pessoas estão muito destruídas emocionalmente. E quem convive com um psicopata, quem convive com uma pessoa que é violenta, uma pessoa agressiva, tóxica, essa destruição está muito mais aguda. Então, que a gente possa pegar todo esse momento e realmente começar a rever, vamos ler as pessoas, vamos aprender, eu não sei ver isso, vamos aprender, tem tanta gente hoje que ensina. E olha, doutora, acho que um alerta, na dúvida, porque eu acho que por sermos cristãs, talvez você que esteja assistindo também seja cristão, a gente carrega também isso da tentativa de sempre salvar um casamento, que é totalmente válido e totalmente importante. Sim. Mas eu acho importante, se você percebe que está demais essa maneira como o outro te trata, que está muito tóxico, que está muito incoerente, procure ajuda, no mínimo. Sim. Não é verdade, doutora? Sim, nós temos uma quantidade de profissionais especialistas que podem identificar melhor o que está acontecendo. É interessante a gente deixar claro aqui que quando uma pessoa apresenta uma alteração comportamental, a gente tem algumas coisas que precisa averiguar para descobrir o que acontece com essa pessoa. Essa pessoa está com alteração porque ela está sofrendo efeitos negativos da pandemia, tanto que já se fala que nós estamos vivendo efeitos da quarta onda, que são os transtornos emocionais pós-pandemia, que são esses desequilíbrios causados por tantas coisas que nós vivemos nesse momento. Nunca houve um índice de depressão e de suicídio tão grande na história do planeta como o que a gente está vivendo. Então, a gente entende que tem uma alteração, mas a gente precisa avaliar. É isso, a pessoa nunca foi assim mesmo? Ou eu nunca percebi? Mas a pessoa não tem uma justificativa, apesar de toda a pandemia, está lá trabalhando, não tem justificativa que, apesar da pandemia, que justificasse uma atitude dessa, um comportamento desse. Então, será que essa pessoa está com algum problema hormonal? Problemas hormonais deixam pessoas irritadas. Como eu disse, tem uma fatia que não dá para ignorar. Mas será que essa pessoa está passando um problema e está escondendo e está nervoso, não quer me falar? Eu preciso tentar pensar coisas, opções para tentar entender. Não conseguir identificar, busca ajuda. Tem alguma coisa alterando e precisa ser tratada. Até mesmo traumas, às vezes, de infância que agora vêm à tona. Tem pessoas que passaram traumas uma vida inteira, de infância, de adolescência, passaram decepções, frustrações, uma série de coisas ruins aconteceram. Passou, parece que deixou lá embaixo do tapete. Aí vem isolamento, carência, medo de um novo momento, medo de morrer, medo de perder quem ama. Aí todo aquele trauma parece que veio de uma vez e adoeceu também uma quantidade de pessoas. Então, que a gente utilize desse novo momento para começar a resolver as coisas que estão mal resolvidas, Jaque. Porque se a gente não resolver, a gente vai acabar colhendo sequelas que não precisariam ser colhidas. Doutora, de um modo geral, as pessoas têm me relatado, aí eu posso falar de quase todas as idades, muita tristeza. Aqui no Brasil, o número de mortos diminuiu
de contaminados também. A gente está com uma vacinação já acontecendo de maneira que parte da população já está totalmente imunizada, uma boa parte com pelo menos uma dose da vacina, mas ainda assim parece que ficou uma sequela de tristeza. Quando eu lembro, se eu lembrar agora do primeiro mês, se eu lembro agora de, se eu não me engano, abril do ano passado, que foi quando eu fiquei quase um mês em casa com o Davi, eu consigo ter a sensação ainda daqueles momentos que me dividiam. Eu fiquei muito feliz por estar em casa com o Davi, então a gente desenvolvia atividades lúdicas e era muito gostoso. E eu me lembro de um frio na barriga, porque eu sabia que pelo meu trabalho logo eu ia ter que voltar. E eu ia ter que resolver com quem eu ia deixar o Davi. Como que eu ia estar pronta para estar na rua sem a gente saber direito o que fazer? E eu vou te perguntar sobre essa tristeza. Daqui a pouco você explica, conta isso pra gente, tá? Mas antes eu quero fazer um agradecimento ao Grupo Cibrap, que patrocina esse podcast. A gente tá com patrocinador, doutora Verusca, que patrocina esse podcast. E ó, eu quero te indicar o Grupo Cibrap. Você que tá pensando em fazer uma obra, a gente sabe que para fazer a obra, no seu trabalho, no seu escritório, na sua casa, geralmente é muito sonho e muito planejamento. Para que tudo dê certo, você precisa começar certo. Precisa começar com o Grupo Cibrap. Eles têm tudo que você precisa para sua obra. Eles cuidam de toda a parte elétrica, inclusive de implantação de sistema solar, o que com certeza vai ser excelente, tanto para o meio ambiente quanto para o seu bolso. Então não perde tempo. Você que está pensando em construir, já entra em contato com eles. Eu vou deixar o telefone, que é o 0 operadora 15 3205 1293 e o site www.grupocibrap.com.br. A minha dica para vocês. Doutora, falei tanto. Fala você um pouco agora de tudo que eu falei, por favor. Olha só, nós, quanto seres humanos, nós nascemos para o movimento. Nascemos para ter uma rotina, mas também para fazer coisas diferentes. Nascemos para ter entretenimento, mas também para descansar. Nascemos para criar, para inventar coisas, mas também para usar o que já foi criado. Nascemos para nos relacionarmos, mas também para ficar um pouco cansado de relacionamentos. Nós nascemos para movimento. Nós nascemos para ter e mudar. E, de repente, nós tivemos uma mudança tão grande que foi tirado o movimento de todos nós. Ela falou Eclesiastes capítulo 3, tá? Depois você lê aí na sua casa, tá? E é exatamente isso, né? Exatamente, né? É interessante como a gente tem uma capacidade de mudar, mas uma capacidade de viver. E tirar tudo isso foi tirar o movimento do ser humano. E quando esse movimento é retirado, nos passa uma sensação inconsciente, Jaque, de que somos inúteis. E essa sensação de inutilidade nos faz ficar cada dia mais entristecidos, porque nós nascemos para ajudar. Nós nascemos para também cuidar de nós. Nós nascemos para amar. Então, quando a gente não exercita tudo isso, nós nos sufocamos. E hoje, a quantidade de pessoas que sofrem de tristeza, por isso a gente tem dito tanto, vamos tomar cuidado, vamos prevenir os efeitos psicológicos dessa quarta onda, que é sequela emocional, não uma quarta onda de Covid, mas de sequela disso tudo. Tem um ditado que diz que para cada ação tem uma reação. Nós vivemos uma situação que tirou a nossa ação, mas isso também trouxe uma sequela. Então, se a gente pode evitar que isso amplie, então vamos retomando de uma forma diferente, entendendo, Jaque, que nós vamos ter que compreender 3 universos diferentes e esses universos precisam se comunicar. O primeiro universo era a vida que a gente tinha. Essa era uma vida totalmente diferente porque nela não existia pandemia e suas mudanças. A forma como a gente decidia, escolhia, agia, conversava é totalmente diferente. Eu podia chegar e abraçar, apertar a mão de uma pessoa, eu podia dar um abraço, um beijo no rosto. Nós tínhamos uma outra referência. Você acordou no dia seguinte com um mundo onde se afaste de todo mundo, esconda seu rosto, ponha uma máscara, não saia de casa, limpe muito as mãos, não abrace, não beije, não chegue perto, fique no mínimo 1,5 metro, 2 metros. Então, é um outro universo, onde as relações sociais precisaram ser distanciadas.
E logo, logo, como você mesma disse, a gente está caminhando, logo, logo a gente já vê uma luz no fim do túnel, num novo momento, onde eu vou ter que escolher o que eu quero fazer presencialmente, mas o que eu quero fazer virtualmente. Que coisas eu vou trazer para a minha realidade quando se trata de regras sanitárias? Que regras eu vou poder modificar porque já não tem mais uma necessidade? Claro que limpeza é boa e todo mundo gosta e tem que ter sempre. Isso não tô questionando. Mas tem coisas como, por exemplo, essa limpeza sistemática do álcool gel nas mãos, que hoje é necessária, talvez seja menor daqui para frente. Eu, ao invés de fazer 50 vezes no dia, faça 20, mas faço. Então, eu vou ter que criar uma elasticidade, uma flexibilidade e criar um meu novo momento de vida, minha nova rotina. Que pessoas eu vou voltar a abraçar e que pessoas eu vou passar a me distanciar? Que pessoas eu vou manter distanciada? Eu vou precisar selecionar. Eu preciso mudar os meus critérios. Eu preciso mudar minha leitura. Eu, na pandemia, comecei a observar melhor as pessoas. Quem que eu vou querer ter no meu dia a dia? Quando eu voltar a abrir a porta da minha casa, quem é que vai poder entrar? A gente tem que entender, Jaque, que a cada momento da vida, algumas pessoas vão precisar ficar para trás. Não porque a gente não ame, não porque a gente não queira bem, mas porque elas não fazem mais parte desse novo momento que ampliou várias coisas e mudou várias coisas. Quem continuou sendo próximo apesar da distância? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? Quando a gente tem que ser próximo, a gente está dentro do coração da pessoa e nada afasta pessoas que realmente se gostam. Se é por telefone, se é por imagem, se é por sinal de fumaça, se é por mensagem. Quem realmente é importante para a gente continuou perto da gente. Independente do abraço, do beijo, do aperto de mão, essas pessoas continuaram caminhando com a gente. Essas pessoas não se desconectaram. Então, por outro lado, teve muita gente que se reconectou. Verdade. Tem pessoas que não víamos há quantos anos e estavam mais próximas na pandemia do que em outro momento. Outras pessoas nós descobrimos que nos amam mais do que a gente imaginava. Então, tudo isso tem que ser avaliado, essas reflexões elas precisam acontecer, porque isso diz respeito à nossa vida, ao nosso futuro. A gente vai continuar caminhando. Nós sobrevivemos a uma das maiores pandemias da história do planeta. E a gente tem a chance de fazer tudo de novo. Então, é como se a gente começasse de novo algumas coisas, não é, doutora? E como nós temos chance de começar diferente, já que nós estamos vivos e sobrevivemos a tudo isso, por que que eu vou querer o que eu tinha antes? Se eu posso criar uma nova situação, uma nova história, uma nova aproximação, tudo novo. Doutora, eu estava dando um exemplo para alguém que estava fazendo uma lista. Eu não lembro se era lista de casamento, alguma coisa. E eu falei que interessante, né? Na pandemia, o ano passado, no aniversário do meu filho, a gente estava no auge da pandemia, em outubro. Tava começando a melhorar, né? Porque teve uma melhora no final do ano, depois piorou. Mas eu lembro que a gente escolheu fazer o seguinte. A gente fez 2 mini festas. Na minha casa, a gente chamou a minha sogra, os tios do meu marido e a gente. E na casa da minha mãe, ainda assim a gente separou as famílias. A minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado e eu, meu marido e meu filho. E a minha avó, que a gente colocou um plástico. A gente fez um negócio para ela poder estar perto, que foi lindo. A gente se tocou com plástico, porque a gente tinha muito medo de chegar perto dos idosos nessa época, né? E aí você para pensar, quem são os seus essenciais? No ano anterior, a festa do meu filho teve quase 100 convidados. Aí você para e pensa, quem são os meus essenciais? É lógico que eu tô louca para fazer uma festa, mas eu fico pensando, será que seriam 100 pessoas de novo? Acho que essa é a questão. Será que a gente quer recomeçar tudo por obrigação ou será que agora a gente vai levar essa grande lição, né? Nós saímos de uma época onde a quantidade era muito importante e a qualidade passava batido. As pessoas até se acostumavam. Nossa, eu tenho tantos amigos, né? Eu tenho tanta gente. E aí 5.000 pessoas no Facebook, pois né? E as pessoas às vezes até confundiam. Uma coisa são as pessoas que te seguem, outra coisa são seus amigos. E amigos cabem na palma das mãos, não adianta. Cabe na palma das mãos. Hoje, nós estamos priorizando qualidade.
Nós vivemos e sobrevivemos num momento muito difícil. Então, agora, a gente tem que pensar na qualidade de vida, sim, se a gente quiser continuar vivendo. A gente tem que pensar na qualidade de amizade, qualidade de relacionamento. Se você que está ouvindo esse podcast não tem uma qualidade de relacionamento afetivo, relacionamento familiar e social, esse é o momento de mudar isso. Mude isso. Porque se teve uma época que ensinou o quanto faz falta ter qualidade de relacionamentos, foi nessa época que a gente está vivendo. Então, por que estender uma falta de qualidade de relacionamento se a gente pode ter uma qualidade de relacionamentos daqui para frente? Como mudar? A gente precisa separar na vida da gente, Jaque, quem é colega, quem é conhecido e quem é amigo. Amigo tem que se diferenciar. Conhecidos, a gente conhece, a gente ama todo mundo, a gente conhece, a gente conversa com todo mundo, a gente... Cria carinho e tudo bem, né? Carinho é uma relação afetiva mais superficial, ou uma relação social mais superficial, enfim. Mas conforme você vai criando raízes de vínculo, esse relacionamento ele se torna especial. Então, amigo que você pode realmente confiar, acreditar, contar, ter troca de experiências e que pode realmente abrir sua vida, que você sabe que não vai sair por aí na mão de ninguém, fofocando com ninguém, que você sabe que realmente vai ter uma qualidade de relacionamento, tem que ter um vínculo muito bom. Então, a melhor forma de começar é você pegar agora, se você puder, porque às vezes as pessoas estão ouvindo o podcast no dirigindo, carro, dirigindo, mas quando você puder, pega o seu celular, um papel, uma caneta, enfim, anote todas as pessoas, pelo menos as 50 pessoas que estão no seu entorno. E comece a separar essas pessoas em, tá bom, dessas quem são conhecidos, ou seja, eu conheço, criei um vínculo superficial, tenho um carinho, mas é só. Dessas, quem são aquelas que estão um pouco mais próximas, que eu posso dizer que são colegas, convivem um pouco mais, têm uma profundidade um pouquinho maior do que o conhecido. E dessas outras, quem são os amigos? Quem são aqueles que realmente eu posso contar, que eu posso ligar de madrugada e chorar, que eu posso pedir algo que vai fazer e que não vai me questionar e que vai me ligar dizendo precisa de algo e que vai me amar tanto quanto no vínculo profundo que eu posso desenvolver com essa pessoa. Como eu brinco, né? Aquele que não me julga. Depois pode até me dar bronca, mas na hora não me julga, me ajuda, né? Sim, aquele que realmente tem um vínculo com você, ele vai puxar a orelha. Uhum. Ele vai dizer a verdade, por mais que doa pra você essa verdade. Mas ele vai te afagar e vai dizer, você não tá sozinho. Agora, o colega, o conhecido, vai apontar o dedo, vai te julgar, vai te usar como exemplo negativo, mas não vai propor uma solução e não vai te ajudar. Então, a gente precisa aprender a separar essas coisas. E se eu consigo separar, eu consigo escolher o meu comportamento, que sou eu com o amigo, que sou eu com o conhecido, que sou eu com a pessoa que convive ali e é colega. Sou eu a mesma pessoa, mas eu não posso tirar o mesmo tipo de intensidade porque eu não criei o mesmo tipo de vínculo. É como uma mãe que tem vários filhos, ama incondicionalmente seus filhos, tem um vínculo profundo materno com esses filhos, mas ela tem uma escolha de comportamento com cada um, porque ela entende que mesmo tendo um vínculo profundo com todos, ela tem uma forma de relacionamento que se diferencia pela personalidade de cada um. E até pela necessidade de cada filho, por exemplo, né? Tem filho que vai se jogar no colo e vai, sabe, pode ter o tamanho que tiver, a idade que tiver, e vai se jogar no colo, vai conversar com essa mãe e vai abraçar, vai beijar. Tem filho que é mais fechado, mais tímido, que vai dizer, você ama mais fulano. Não é que ama, é que o filho se lança no colo e você não. Mas existe um vínculo profundo, existe uma aproximação muito intensa e comportamentos diferentes, porque pessoas são diferentes. Eu preciso aprender a selecionar melhor os comportamentos que eu lido com essas pessoas. Mudar daqui pra frente, né? Doutora, vamos falar sobre depressão? Sim. Vamos começar entendendo.
Quais os sintomas? A que eu tenho que estar atento quando eu falo de depressão? E pessoas que não tinham depressão antes da pandemia precisam necessariamente de um gatilho? A pandemia pode ter sido esse gatilho? Sim, a pandemia foi gatilho de muitas situações, porque ela fez muita gente assimilar situações vividas anteriormente, não por conta da pandemia em si, mas pela condição de isolamento social e de relacionamentos conturbados que as pessoas viveram nessa época e ainda estão vivendo. A depressão, ela é uma doença que faz com que se diminua um hormônio no cérebro que cuida do humor humano, que se chama serotonina. Para esse hormônio se tornar menor, ou seja, não estar na quantidade certa que a gente precisa para o nosso dia a dia, porque nós dormimos, quando nós acordamos com uma quantidade de hormônio que tem que durar 24 horas até a gente repor de novo. Tem que durar o dia inteiro, né? Até que seja reposta essa substância. Só que os desgastes fazem a gente gastar mais hormônio. As preocupações, mais hormônio. As tensões e as adaptações que todos tiveram que ter nessa época, mais hormônio. E isso fez com que as pessoas, em grande maioria, apresentassem uma diminuição aguda desse hormônio. E aí começaram a ter dificuldade para dormir, e muitas trocaram o dia pela noite nesse período porque ficavam em casa direto, então começou a se dificultar um pouco o que é dia, o que é noite. Muita gente acordava, trabalhava, às vezes com a roupa de dormir, por isso é tão importante para você que está ouvindo também, que trabalha em casa, tenha uma rotina, troca de roupa, como se você fosse para o trabalho, para que o cérebro assimile isso. E as pessoas começaram a ter desgastes que fizeram com que esse hormônio, essa substância, não desse conta de tantas questões que a gente passou a ter que refletir, tantos pensamentos, tantas rotinas que a gente teve que adaptar, e fez com que esse desgaste se tornasse tanto agudo que alguns sintomas começaram a aparecer. Tristeza, vontade de não sair do quarto, um desânimo muito forte, uma vontade de chorar. Muitas dizem que sentiram vontade até mesmo de não viver, uma dificuldade grande de conseguir identificar o que está sentindo, um medo muito grande de tudo. Tudo bem que a gente também está vivendo um momento de medo, mas é muito mais agudo do que um medo comum. Então, foram sintomas que ficaram aí muito evidentes e que mesmo assim as pessoas não perceberam. E agora que a presença começou a ser requisitada, porque pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que em alguns estados, cada estado está funcionando de um jeito, mas os funcionários públicos começaram na segunda-feira a retomar seus postos presenciais, a justiça agora voltou. As escolas devem voltar, né? As escolas agora em agosto voltam para o presencial, então as coisas estão começando a ensaiar um novo começo. E as pessoas que estão com depressão não estão conseguindo recomeçar. E ali está começando a ficar evidente que tem pessoas que estão muito doentes, muitas querendo morrer, muitas pensando um monte de coisas ruins. Em todas as faixas etárias, a gente consegue perceber todas isso? Mesmo adolescentes, idosos? Por incrível que pareça, Jaque, muitas mães entraram em contato comigo dizendo que seus bebês de um ano e pouco, estão com comportamento apático, estão sem vontade de se alimentar direito, não estão interagindo com essas mães e as mães estão ficando desesperadas porque tudo indica que elas estão com depressão. Meu Deus. Sequela de muitas questões, né? A gente sabe também de muitas coisas aí no meio disso tudo. O bebê, a criança é uma esponja, né? Sim. É aquele filtro. Por incrível que pareça, até os animais de estimação de famílias que apresentam entes com depressão estão apresentando um comportamento apático também, de distanciamento, de isolamento, de tristeza, que não tinham antes. Depressão tem cura? Me conta daqui a pouco. Deixa eu só fazer mais um agradecimento aqui, deixar um recado tão importante para você. Presta atenção no que eu vou falar, porque agora quem está aqui com a gente é a equipe HPA. Eles dão treinamento de brigada de incêndio, primeiros socorros, segurança no trabalho e palestras sobre prevenção de acidentes e emergências. São
30 anos de experiência. Eles contam com profissionais renomados, instrutores que estão preparados para levar para você essa informação para que você possa atuar de maneira segura, você que tenha uma empresa ou você que quer trabalhar com isso. Então, é só solicitar uma proposta para eles, eles entram em contato com você. Eu vou deixar o site, que é o www.hpa.eng.br, www.hpa.eng.br. Entre em contato com eles, ainda mais você que tem aí o seu negócio, tem a sua empresa ou que quer trabalhar com isso. Eles vão te preparar da maneira adequada. São mais de 30 anos no mercado, com instrutores que sabem o que estão fazendo, são renomados na área, tá bom? Esse é mais um recadinho para você. E aí eu te pergunto, doutora, tem cura para depressão? Sim, nós sabemos. É uma doença, né? É uma doença, precisa de tratamento. E é importante que você que está ouvindo entenda que, como tudo na vida, tudo tem um começo e tudo tem um motivo. Me preocupa muito já que as pessoas que lidam com depressão, às vezes não param para analisar o que causou, porque a gente precisa trabalhar a causa, porque é através dela que se multiplica a doença. Então, por exemplo, a causa é: eu tenho um esgotamento emocional constante, uma chateação constante, eu não aguento lidar com relacionamentos tóxicos, pessoas que são muito abusivas, pessoas que são muito manipuladoras, enfim. Esses tipos de relacionamentos sociais costumam esgotar demais quem não é assim. E isso pode trazer uma depressão porque eu tenho um desgaste constante e não tenho recursos emocionais para lidar com esse tipo de perfil. Então, para esses, eu preciso aprender a gerenciar as emoções. Eu preciso de um tratamento psicológico para aprender a lidar com isso. Tem uma outra fatia de pessoas que, por exemplo, não dormem direito. Então, elas nem têm um histórico emocional que justificaria uma terapia. Porém, elas não têm uma rotina adequada de sono, de qualidade de vida, que permita que esse hormônio seja produzido pelo corpo. Então, para essas, elas precisam fazer uma terapia para identificar isso e para treinar e planejar melhor a sua própria vida, a sua própria rotina. E, geralmente, quando você consegue resolver isso, você concorda que esse sono volta a ser normal, volta a ser natural e volta a promover tudo que você precisa quimicamente. Existem pessoas que até dormem, mas têm uma qualidade de sono ruim e não sabem. E aí não tem um histórico emocional, não tem um motivo, porém a qualidade de sono que é ruim. Não é porque ela não tem um hábito, um planejamento, uma rotina, mas é porque ela dorme com o celular embaixo de travesseiro, porque ela tem algumas rotinas no dia a dia com um monte de coisas elétricas, eletrônicas, perto de si, o que atrapalha a qualidade desse sono. Ou tem uma problemática hormonal, química, de alguma outra natureza que interfere nessa produção. Ou tem uma carência de vitaminas, de vitamina D. Agora mesmo a gente viveu o maior boom de carência de vitamina D porque as pessoas não tomaram sol. Uhum. Sem a vitamina D, entre outras substâncias importantes, você não tem matéria-prima. Por mais que você tenha um sono perfeito. O sono, ele é para reduzir todo o seu mecanismo orgânico para que aquela energia seja empregada na produção da química que a gente precisa no cérebro de restauração. Só que essa restauração acontece com esse sono REM acontecendo tranquilamente, mas matéria-prima sendo transformada em um hormônio cerebral. Só que se eu não tenho matéria-prima, como é que eu faço substância? Não tem como. Dá para fazer um bolo se eu não tiver os ingredientes? Não dá. Então, eu preciso ter esses ingredientes, esses materiais importantes nessa produção. E vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina E, entre outras vitaminas, são importantes para isso acontecer. E tem aquele que tem uma ingestão de medicamento, tem uma alergia ou alguma outra causa qualquer, que eu até produzo, tenho uma boa qualidade, não tenho problema emocional, mas eu tomo um medicamento que pode, nos efeitos colaterais, bloquear a produção da serotonina. Então, tem muitos medicamentos hoje que precisam ser conversados com cada um dos especialistas. E aí vai uma grande dica de ouro, Jaque. Se você nunca teve depressão, sempre foi uma pessoa que esteve bem, toma sol, se alimenta bem, dorme bem, mas começou a fazer um tratamento de saúde qualquer e percebeu que depois de um mês está sentindo uma tristeza profunda,
pode voltar para o seu médico e verificar se na bula desse medicamento um dos efeitos colaterais não é a interrupção da produção da serotonina. E outro detalhe também importante, às vezes eu acho que eu estou dormindo bem, tenho toda uma rotina boa, não tenho problema emocional, mas eu tenho uma sensibilidade eletromagnética e moro perto de uma fonte de energia elétrica de alguma empresa de energia elétrica. Já tem alguns estudos que mostram que algumas dessas empresas que produzem energia elétrica podem, não é para todo mundo, para alguns casos, interferir na produção noturna de serotonina. Quantos aspectos, hein? E aí eu posso dizer que o problema todo é só espiritual, Jaque? Claro que não. Que também pode ser um problema. Não tenho como eu não dizer aqui, né? Também pode ser uma faceta. Independente da sua religião, a gente tem que entender que tem muitas pessoas que têm a compreensão de que guerras espirituais também desgastam um ser humano. Para aqueles que acreditam nas guerras espirituais, eu sei que muita gente está ouvindo, muitas podem não ter uma religião específica, mas os problemas espirituais desgastam um ser humano, para aqueles que acreditam, deixando muito claro aqui, e podem interferir também nas rotinas e etc. Então, são muitas as questões. Então, quer dizer, se a pessoa procura primeiro um psicólogo, ele pode ver a necessidade de encaminhar para um médico. Sim. E se a pessoa procurar primeiro o médico, ele provavelmente vai encaminhar para terapia também, né, doutora? Sim, um bom profissional hoje já entende que a melhor resposta humana é multidisciplinar. Uhum. Porque ninguém vai entender de organismo melhor do que o médico, e ninguém vai entender melhor do que a mente humana do que um psicólogo, ninguém vai entender melhor da nutrição do que um nutricionista, ninguém vai entender melhor de cada área do que o seu próprio profissional. E ter esses profissionais todos entre uma relação multidisciplinar é o paciente quem ganha. Verdade. Então, eu sempre costumo, na sessão de avaliação, já que eu sempre costumo fazer uma avaliação completa com a pessoa, porque eu sei que um profissional de qualidade, ele precisa, e isso para você que é profissional que está ouvindo o podcast, você precisa identificar os motivos que causaram aquilo. Uhum. Não é só, eu classifiquei a doença segundo o manual X, ok, mas o que causou isso? Porque a minha conduta vai depender do motivo. Senão, o que vai acontecer? Tá com depressão, vai tomar um remédio. Ok, vai tomar um remédio, vai ficar no remédio, mas com o tempo não vai melhorar. Porque eu tô tomando o remédio é me proporcionar produção química sintética ou um equilíbrio químico sintético. O meu corpo não produz, eu utilizo de uma forma sintética para poder continuar tendo a química. É assim com hormônios de tireoide, é assim com hormônios cerebrais, assim vai. Só que, o que causou tudo isso? Eu não posso me acostumar só, tá com falta, repõe, mas tá com falta por quê? Se era pro organismo tá produzindo, né? Era pro organismo produzir isso, por que não tá produzindo? Eu preciso buscar a causa. Se você tá fazendo tratamento de depressão há mais do que 1 ano e você não teve resultado, desculpa, mas não resolveram porque não encontraram a causa. Precisa encontrar a causa. Doutora, medo... Muitas pessoas desempregadas, eu quero falar um pouco sobre os homens também entrando em depressão. A gente ainda carrega algo cultural do homem precisar ser o provedor e tal. Eu tenho muitas amigas artesãs, eu vi muitos maridos que estavam desempregados ou que começaram a fazer conta e perceberam. Na pandemia, as artesãs começaram a expandir, vender para o Brasil todo e para fora. Viram que era uma oportunidade de começar a trabalhar com essa esposa e começaram a fazer isso. Mas nem para todo mundo foi tão fácil se reinventar. Eu tenho visto muitos homens tristes. Os homens, infelizmente, trazem o histórico de, às vezes, serem até mais intensos nessa depressão. Infelizmente, a gente sabe aí dessa linha tênue para o suicídio. Fala sobre isso. É que o perfil do homem, geralmente, tem uma alta valorização ao seu recurso profissional, ao seu trabalho, a valorização, a importância social que o homem sente ao trabalhar, ao conquistar, a ter crescimento. E, nesse momento, tudo que era tradicional teve um pouco de dificuldade natural, né? Já as mulheres, elas vêm de uma linguagem que são mais criativas, então tem uma rotatividade de ideias. Tem uma paciente, por exemplo, vou dar um exemplo de uma, mas que se repetiu muito. Uhum. Começou a pandemia, comecei a fazer unha.
E aí, daqui a pouco, eu vi que eu podia fazer cabelo. E aí, daqui a pouco, eu comecei a colocar salgados pra quem tava fazendo unha e cabelo. E daqui a pouco, eu também vi que dava pra fazer não sei o quê. Daqui a pouco, tinha uma central de estética na casa da paciente. E daqui a pouco, ela percebeu que podia estender um puxadinho e vender esfirra. Então, essa mobilidade, essa flexibilidade, ajudou muito algumas pessoas. Agora, as pessoas... principalmente os homens que já tinham uma rotina, se prepararam a vida inteira para uma área. Se prepararam a vida inteira para um sucesso profissional. E aí, de repente, a pandemia tirou exatamente isso. Concorda que eles vão ter que repensar muitas coisas e, às vezes, até uma troca de área. Isso demanda outros estudos, demanda outras coisas, e isso se tornou muito difícil. Então, muitos homens ficaram com depressão pela sensação de inutilidade que eles começaram a sentir porque o seu trabalho, que era o principal, caiu. E eles precisam se redescobrir, se readaptar ou mudar de área. E tudo isso demanda tempo, Jaque. Tudo isso demanda tempo, demanda estudo. Então, a gente entende que isso trouxe muitas questões. Teve muitos profissionais, por exemplo, que tinham lá sua entrega de pizza, de esfirra, enfim, seu comércio local. E com a pandemia, hoje, se tornaram gigantes. Verdade. Gigantes. Tinham empresas pequenas que começaram a produzir, conseguiram licença para produzir álcool em gel e hoje estão milionárias. Achei sensacional. Esse dia eu e meu marido, nessa reabertura que teve, a gente passou em frente a uma churrascaria que a gente gostava muito de comer, que fica na Marginal, não vou falar nomes. E a hora que a gente chegou, fechou, faliu. Aí a gente viu um pouquinho antes, vamos dar a volta, vamos voltar ali. Abriu uma. E quando a gente entrou nessa que abriu, que a gente foi pela primeira vez... Eles super felizes, dizendo que estão crescendo. Ah, não, a gente abriu recentemente, mas o negócio está indo muito bem, apesar das restrições. A gente está entregando para fora, praticamente uma do lado da outra. E daí você fala, o que fez essa aqui abrir e expandir? Porque eles eram pequenininhos e aumentaram. E essa aqui fechar. Tem um pouco a ver com a resiliência também, não tem? É interessante isso, né? Tudo depende do olhar. O que você está olhando? Porque, às vezes, a gente está olhando de uma forma tão focada que a nossa lente, ao invés de aumento, se torna uma lente de diminuição. Só que, dependendo de como a gente vê, a gente pode pegar uma situação pequena e transformar numa lente grande. Quando a gente olha para um comércio pequeno, justamente por ele ser pequeno, ele tem mais facilidade, mais flexibilidade de mudar e de adaptar e de modificar o que precisar. Quando a gente tem um gigante de uma área, seja ela qual for, eu já sou gigante, eu não tenho que mudar. E isso se torna inflexível. Eu faço já isso há tantos anos, não vou mudar isso aqui agora. Só que a flexibilidade, ela promove a resiliência. Sabe, uma frase que eu ouvi, né? Onde já se viu, somos uma churrascaria, a gente vai fazer delivery. Aqui é rodízio. A outra que fez o delivery cresceu. Pois é, porque o ângulo que você enxerga é que vai determinar o quanto você internamente é limitado. Todos aqueles que disseram, nossa, estava ruim, concordo, muitas áreas precisam do presencial, a gente entende. Mas como eu adapto isso? Como é que eu amplifico isso? Como é que eu tento crescer? Eu preciso quebrar os meus próprios limites. E nós aqui, se tem uma lição que fica pra gente dessa pandemia toda, é que nós precisamos aprender a olhar por diversos ângulos as situações. E precisamos aprender a quebrar as nossas próprias limitações, os nossos próprios limites. E nós precisamos amar mais do que a gente imagina que amava. Porque quando a gente ama, a gente amplia, a gente cresce, a gente se une, a gente consegue criar parcerias. O que não dá é ficar esperando tudo passar para continuar igual, porque a tendência desses é não conseguir crescer. Doutora, fala pra gente um pouco sobre um assunto que eu sei que é complicado, mas que tem que ser dito, que é suicídio. Eu tenho muita tranquilidade em conversar, porque eu conheço a doutora Verusca há muitos anos. Sei que ela vai saber conduzir bem esse momento do bate-papo, porque a gente tem uma máxima que segue, eu acho que na mentalidade de muitas pessoas, que é quem fala que vai se matar, não se mata. E eu acredito que isso possa ser um grande mito. Sim. Fala pra nós sobre os sinais que alguém possa estar dando antes do suicídio. Existem sinais? Sim, muitos sinais, mas, como eu disse, a lente das pessoas às vezes não percebem as pequenas coisas, né? E a gente precisa passar a valorizar as pequenas coisas. Todas as pessoas que em algum momento dizem, podem executar.
Você sabe que tem alguns estudos que dizem que uma pessoa, antes de se suicidar, tentou pelo menos 12 vezes. Uau! E por que ninguém viu? Por que ninguém percebeu? Por que nós estamos invisíveis nas nossas dores, a ponto das pessoas que às vezes nos amam e que nem queria mal, nos amam, mas não conseguiram ver? A dor, se a pessoa tentou 12 vezes, por quanto tempo essa dor persistiu até essa pessoa, infelizmente, de fato conseguir, né? Eu peguei uma quantidade muito grande de pacientes nessa época com tentativas de suicídio, que as famílias perceberam a tempo e conseguiram interromper a tentativa. Idades diferentes, doutora? Idades diferentes. Nessa época, a gente viu uma quantidade muito grande de todas as pessoas. A maior incidência ainda foi de adultos, mas nós tivemos muitos jovens também. E é interessante porque em todos eles a gente percebeu conflitos familiares claros. Nós percebemos uma falta de ingestão de vitamina D também muito aguda por conta da falta de sol. E pessoas que estão com nível muito baixo de vitamina D, elas sentem vontade de morrer porque elas não têm química para equilibrar esse pensamento. Então, não é porque elas querem algo ruim, elas não querem morrer. Mas a sensação, Jaque, física e emocional é tão desesperadora que a pessoa ela não quer sentir aquela dor, porque dói. O que é, doutor? É uma tristeza. Se a gente tiver que tentar explicar o que poderia ser essa dor. Imagina para uma pessoa que está extremamente triste, com um aperto no peito que não passa, um aperto no pescoço que não passa, dores em todo o corpo que não passa, não consegue sentar, não consegue dormir, a pessoa fica com insônia, ela fica alterada com apetite, ela começa a sentir uma angústia tão forte, tão forte, tão forte, que ela acha que se ela morrer, isso some. Mas ela não quer morrer. E aí ela sofre 2 vezes porque ela não quer morrer. Se ela soubesse que estava com uma carência de vitamina D ou que se fizesse um tratamento psicológico poderia resolver essa situação, ela não teria demorado tanto tempo para buscar ajuda. Eu vou colocar um caso aqui que já aconteceu muito. Um jovem precisou tomar uma certa medicação de asma. E dos efeitos colaterais dessa medicação era bloqueio de serotonina. E agora, nesse período, com tudo isso, os pais começaram, lógico, não ir para o hospital, até por razões óbvias. E aí esse jovem começou a tomar essa medicação em casa, aleatória. Então, só para poder ter noção, eu tenho uma amiga que a irmã dela tem asma, e quando começou a pandemia, como tinha essa questão do problema respiratório, ela não encontrava para comprar o remédio, porque inclusive pessoas que não precisavam começaram a comprar e estocar e fazer utilização com medo de ficar com problema respiratório. Sim. Então imagina, né? E ali, essa pessoa começou a usar de forma alienada, indiscriminadamente, a ponto de ter praticamente uma queda brutal mesmo. Diz os indícios que pessoas abaixo de 20 miligramas por centímetro, né, da verificação sanguínea, abaixo de 20, você já está num quadro de depressão. E eu encontrei jovens com 12, com 11. Com menos de 20, a pessoa já tem vontade de se suicidar. Com exame de sangue já é possível constatar isso? É possível verificar o quanto você tem de diminuição de hormônio, de vitamina D e de hormônio também. Sem vitamina D você não produz, né? Então, abaixo de 20, dependendo do tipo de exame que você faz, dependendo do laboratório, cada um tem mais ou menos, mas mais ou menos abaixo de 20 já é considerado um volume muito baixo. A média é 25 para cima, que ainda é baixo, mas tem gente que eu tô vendo com 11. Meu Deus. Então, 11 já são aquelas pessoas que sentem uma dor interna enlouquecedora. E aí, pasmem. Eu verifiquei, percebi. O que aconteceu? A única coisa diferente... Eu não sei o que aconteceu. Talvez a pandemia, porque não aconteceu nada de diferente. O que aconteceu de diferente? Medicamento? O medicamento dá que ele tá tomando mais. Aí eu fui abrir a bula lá na internet e falei, tava lá claramente diminuição de serotonina até tentativas de suicídio. Tava na bula da medicação, sim. E aí eu pedi, você precisa ir pro hospital com ele precisa repor as vitaminas, ele precisa trocar esse remédio. Meu Deus. Jaqueline, 1 semana tinha sumido tudo, nunca mais esse jovem, desde o início da pandemia, quando eu atendi ele até hoje, eu tenho contato, continuo entrando em contato com a família, nunca mais teve nada. Meu Deus. Era apenas efeito colateral de medicamento de asma. Então, a importância de um médico, de acompanhar, de você ter contato com esse médico, de você levar as questões, de você conversar, é importante
importante para que a gente consiga resolver essas questões. Não dá para a gente falar que todo mundo vive a mesma coisa, mas a gente precisa identificar individualmente cada uma das situações. E muitas vezes as pessoas, a família não tá atenta, né? Não, porque essa coisa toda que você tá sentindo é bobeira, imagina, é preguiça, levanta. Que vontade de morrer nada, vai lavar prato. Que vontade de morrer nada, vai trabalhar. Então as pessoas, elas têm uma Na minha ideia época errada. não tinha isso, né? Isso que as pessoas falam. Na minha época eu não tinha isso. Na verdade era escondido, mas sempre teve. Aham. Hoje você tem mais porque a nossa população ela é maior e você tem mais clareza das informações. As pessoas hoje em dia colocam Até mais na internet. divulgação, né? Aham. Então você tem mais informação. Graças a podcasts como esse, muita gente talvez hoje vai salvar entes queridos que estão sofrendo dentro de casa. Isso fora doenças ou transtornos. Eu já ouvi falar, por exemplo, se eu não me engano, é borderline. Sim. Que também tem um risco de suicídio, né? Sim, muito agudo, porque eles têm uma alteração de humor muito grave. Então, também tem um risco. E para quem está ouvindo em casa ou no carro, alguns sinais. Por favor. Começa a se isolar, começa a fazer pesquisas no Google de formas de se matar. Se os pais começarem a verificar os históricos dos computadores, podem encontrar muitas respostas do que os seus filhos ficam tantas horas dentro do quarto fazendo. Começa a dizer que quer morrer, que quer sumir, sempre muito angustiado, sentindo dor. E a dificuldade de expressar o que está sentindo. Começa a ficar muito isolado porque não quer falar. E às vezes os pais não vão até lá para poder instigar para que ele fale. Fala, a gente está aqui, vamos resolver isso, vamos levar no médico, vamos resolver isso. Não julguem uma pessoa que está sofrendo, porque ela não tem condições mentais de ter uma percepção do que está acontecendo. Ela só quer se livrar da dor. Se percebo isso com alguém que conheço, encaminho para um médico ou para um psicólogo. Precisa ir para um médico, psiquiatra ou um psicólogo urgente. Um vai mandar para o outro, mas precisa buscar ajuda profissional urgente. Porque quando está nessa situação, precisa de uma ajuda profissional rápido, que identifique e faça os encaminhamentos todos que são necessários. Doutor, outro dia uma pessoa me contando que quando ela estava em crises muito fortes de depressão cristã, ela tinha tentado suicídio. Ela disse que ouvia de maneira recorrente assim, ó, um conselho. Mas você tem uma vida tão boa, o seu marido te ama, você tem filhos lindos, valoriza a sua vida. Ela disse que aquilo era como se fosse uma facada a mais, piorava, porque ela falava, eu amo os meus filhos, eu amo meu marido, eu sei que eu tenho uma vida boa, mas ela não conseguia naquele momento resistir a isso. Como a gente deve lidar com alguém que está em depressão, doutora? Nós temos um cérebro dividido em 2 hemisférios, certo? Que se comunicam constantemente. Em um lado fica uma quantidade de informações diárias, do outro também, e essas informações, através de um corpo caloso, têm uma comunicação. E é interessante porque as pessoas que têm uma depressão, elas não têm o hormônio de serotonina, então parte dessas informações é interrompida, não se comunica com o outro hemisfério. Então, ela sabe que ela ama, ela sente que ela ama, mas ela não consegue deixar de sentir a tristeza, não consegue deixar de sentir a angústia, porque o que ela está sofrendo é químico. Ela não manda nisso, digamos assim. Não tem como ela coordenar isso, porque a química que cuida disso está em falta. Como eu disse agora há pouco, você pode até tentar fazer um bolo sem ter alguns ingredientes, mas não significa que vai ficar um bolo maravilhoso ou que você está esperando quando se tem todos os ingredientes. Você pode até adaptar, mas você não tem todos os ingredientes. Não espere que um bolo completo vai ser igual a um bolo incompleto. Então, a gente tem que entender que a carência cerebral de química, ela tem um monte de processos acontecendo que você passa a não controlar. Tem pacientes que escutam até vozes, porque são vozes que estão em um hemisfério guardados na memória, e eles passam a não ter mais esse armazenamento adequado, porque a química que cuida disso está em falta. Peraí, me dá mais detalhes. Isso ficou muito interessante. Me dá mais detalhes, doutora. As pessoas às vezes, eu tô ouvindo vozes, porque é espiritual, Gente, olha só, nós temos um processo de memória recente e um processo de memória antiga. A memória recente é armazenada numa região, num lobo, e a memória antiga... Psicóloga ela, né, gente? Tira isso, vamos lá, que tá demais. A memória antiga é armazenada numa área mais profunda do cérebro, num outro hemisfério. E aí o que acontece?
Quando você tem uma informação de um hemisfério que precisa ser transferido no período da noite para outro hemisfério e não é transferido... Aquilo que ela já explicou pra gente que tem que acontecer durante o sono. Tem que acontecer no sono REM. Nós temos uma memória acontecendo em recente, com um período curto de tempo. Essa memória, num certo dado de tempo, precisa ir para um local diferente, que armazena melhor isso, para deixar esse espaço vazio para novas memórias que você vai criar durante o seu dia a dia, na sua semana, enfim. O que acontece? Quando nossas químicas estão desreguladas, essas vozes, essas conversas, elas se misturam lá dentro porque elas passam a não ter uma coordenação química dessas informações. Meu Deus. E aí a pessoa começa a achar que está ouvindo vozes externas, mas ela está ouvindo dentro dela. Porque a química que cuida disso não está fazendo sua função. E aí não está fazendo por quê? Porque não tem, porque está diminuída. O que está acontecendo? Por isso a importância de um especialista. Tem pessoas que entram em surtos psicóticos, aconteceu muitos surtos na época da pandemia por conta desse tipo de situação, problemas químicos, problemas... Então não é esquizofrenia, não é especificamente uma patologia. Pode ser também, mas dá pra tratar isso. Mas dá pra tratar isso. Tem gente que escuta a voz porque é ataque espiritual, tem gente que escuta porque é esquizofrênico, tem gente que tá em surto psicótico porque tá com a química toda fora do lugar. Medicamento, certo? Certo. E terapia? Como funciona a terapia em casos como esses? A terapia, a primeira coisa que o profissional faz é identificar o problema e a causa. E aí ele vai traçar um planejamento estratégico para fazer com que, através da fala, esse paciente torne consciente tudo que está acontecendo, toda a problemática, o que é, por que ele está assim, e começar a trabalhar autogestão e inteligência emocional, para que ele aprenda a identificar e saber o que fazer, que ele aprenda a lidar com o relacionamento das pessoas, ele aprenda a lidar com as queixas que ele tem, e que ele entenda como administrar as suas ansiedades, até que ponto são normais, até que ponto fugiram do controle, até que ponto ele está produzindo tudo direitinho, até que ponto ele já tem que começar a ficar com alerta vermelho que alguma coisa está errada. Então a terapia vai entregar autonomia para essa pessoa, né? Sim, doutora? ela faz com que a gente se desenvolva emocionalmente, a gente passe a entender, a gente lê o que está acontecendo com a gente, lê o outro. Opa, agora eu tô precisando disso. Opa, aqui não Sim, posso deixar. exatamente. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, tem alguns casos de pessoas, por exemplo, que com o calor, elas têm um desgaste maior de serotonina, por exemplo. Então, essa pessoa, ela vai aprender a lidar com uma série de situações, e aí na hora que ela começa, ela tá lá, sei lá, dentro do carro, começa a fazer muito calor, ela começa a se sentir sufocada, ela acha que vai ter uma crise de pânico, ela, peraí. É calor. Ela vai lá, fecha o vidro, bota o ar-condicionado, some tudo. Eu não preciso deixar ter um surto. Eu não preciso deixar ter uma crise emocional. Eu tô chateada com alguém, eu tô bravo com alguém, eu tô decepcionado com alguém. Eu preciso ter um desgaste gigante a ponto de entrar numa depressão? Ou eu já tenho que administrar isso, eu já tenho que entender que as pessoas são falhas, as pessoas são pecadoras, as pessoas são falhas, ninguém é perfeito. Por que eu tô cobrando que ela seja como eu sou? Então, eu vou aprendendo a lidar com as situações, as mazelas do dia a dia, para conseguir fazer com que a minha mente tenha um equilíbrio natural entre gasto e recomposição, restauração. Doutora, eu sei que a gente já tá aqui estourando o tempo padrão do podcast, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre luto. Pessoas perderam famílias inteiras. Eu conheço pessoas que sobraram só elas na família. Eu conheço gente que eram 4, morreu 2. Ou mesmo pessoas que não perderam ninguém muito próximo, mas ouviram tanto falar de morte que também, eu acho que na nossa sociedade a gente está vivendo um pouco esse luto ainda de um modo geral. Como lidar com isso? Olha, todo luto é muito complicado porque você não tem como devolver a pessoa. Mas vocês sabem que tem fases. Cada etapa, cada fase precisa ser vivenciada. O fato da gente não poder velar da maneira como velava antes também pode interferir, Sim, doutora? porque é importante para o cérebro vivenciar ali aquela dor, chorar, vivenciar aquele velório. E não pode, foi tirado isso das pessoas, né? Então, de repente, a pessoa estava bem em casa, começou a ter falta de ar, foi enterrado, eu não vi nada. Eu não soube nem de notícias. Eu perdi 47 pacientes nesse período de pandemia que morreram de Covid. Meu Deus. Teve famílias que perderam 6 pessoas, Jaque. Meu Deus. Então, a dor é muito intensa. Então, a grande informação aqui, a grande dica que a gente pode deixar para quem está aqui acompanhando, é que a gente entenda que nós temos que vivenciar as etapas. É difícil perder, mas a gente tem que entender que um ciclo, infelizmente, por mais que a gente não quisesse, um ciclo foi fechado. Houve a perda. E ficar relutando contra isso é
fazer com que eu adoeça também. Então, eu tenho que entender que eu vou ter aquele momento de revolta. Não era para ser assim, não era para ser desse jeito, eu vou culpar um, eu vou culpar outro. Se tivesse socorrido, se fosse outro hospital, se fosse outra equipe. Isso é um momento de revolta, faz parte da primeira fase aí do luto. Na próxima fase, eu vou ter um movimento muito forte de irritação, mas eu vou tentar trabalhar essa irritação, porque primeiro ali eu estava ali negando nervosa. Então, não é possível, ele não devia ter ido, não devia ter morrido. E aí, daqui a pouco, eu começo a entrar numa angústia gigante, porque eu tô vendo que a pessoa morreu mesmo. Eu tô me acostumando com a ideia. Que a gente falava, os jovens não vão saber o que é isso, cai a ficha. Começa a cair a ficha. Até chegar na aceitação, é um caminho. E se eu ficar relutando contra, vai ser mais demorado. Um processo de luto demora aí 6 meses, 1 ano, pra gente começar a se reestruturar. Quanto mais cedo eu entendo que eu tenho o direito de chorar, eu tenho o direito de sofrer, eu tenho o direito de falar da pessoa que é importante para mim, eu tenho o direito de compartilhar o que eu estou sentindo com outras pessoas, eu tenho o direito de ficar com algumas coisas de lembrança porque aquela lembrança é boa para mim, eu tenho o direito de doar as outras coisas que eu quiser doar, eu tenho o direito de trancar minha casa e esperar até eu estar bem para poder abrir de novo. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. E aí vai um grande erro do ser humano. Não vamos falar disso perto da pessoa. Não toca nesse assunto. Não toca perto, senão vai chorar. Quem disse que chorar é ruim? Gente, você acabou de perder uma pessoa que você ama. Como é que você não vai chorar? Então, deixa chorar. A própria Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. Por que eu vou proibir alguém de chorar ou então eu vou evitar o assunto? Quanto mais eu converso, quanto mais eu expresso o que estou sentindo, quanto mais eu consigo ter essa troca com a pessoa, mais rápido eu vou trabalhando isso em mim e eu vou me tratando disso tudo. Não esconda nada, não retire nada, deixa a pessoa respeitar o seu próprio tempo. E se ela quiser falar, fala. Se ela quiser chorar, chora. Se ela quiser ver foto, ok. Mas ela precisa vivenciar esse luto e entender que tudo na vida da gente é um ciclo e que nós também estamos aqui por um ciclo, sobrevivemos a esse ciclo todo que se chama pandemia, mas todos nós temos um ciclo em algum momento. Então, que a gente viva o melhor que a gente pode enquanto a gente pode, não é verdade? Doutora, mães conseguem superar? Olha, a gente se adapta a tudo, por mais que seja muito difícil. É muito difícil, porque a ordem natural da vida não é mãe enterrar filho, é o contrário. Mas a gente sabe que, por amor ao filho, a gente também tem uma responsabilidade de continuar vivendo. Porque esse filho não ia querer que essa mãe também morresse internamente. E, aliás, é provável que casais que tenham perdido os filhos nessa pandemia, independente da faixa etária, procurem ajuda, porque muitas vezes esses casais têm dificuldade entre eles, né? Sim, sempre tem um, até pelo processo do luto, um que culpa o outro que culpa um. Mas a culpa não é de ninguém, a gente só vai no dia que tem que ir, por mais que seja triste tudo isso, né? Não é fácil. Mas a gente tem que entender que existe um caminho e a gente tem que continuar marchando. A gente está aqui nessa terra por um período, nós temos prazo de validade, por mais que a gente não queira. Nós temos que sobreviver e lutar para ter a melhor qualidade de vida possível. E se a gente pode tentar melhorar, que a gente faça isso a cada dia. E que a gente possa apoiar, que a gente possa amar cada vez mais uns aos outros. O amor, ele ajuda a superar muitas coisas. Principalmente para você que é filho. Perdeu um irmão, dê suporte a seus pais, porque eles precisam nesse momento. O amor, ele ajuda muito a suprir todas as coisas. E, claro, a fé. Já foi mais do que comprovado que a fé remove montanhas. Então, é importante que a gente exercite isso também. Eu vou encerrar esse bate-papo tão importante, doutora Verusca, que eu queria falar como é que vou pedir para você deixar aqui os seus contatos, mas quem quiser nesse momento, você ainda está conseguindo atender? Imagino que a demanda seja muito grande, eu sei que tem o seu canal também do YouTube, que as pessoas podem ficar informadas. Olha só, a gente tem um trabalho muito intensivo, muito grande lá na clínica, a gente tem equipes de trabalho muito boas, eu atendo e tem uma equipe grande que atende também. Nós também orientamos via WhatsApp. Bem grande, inclusive, a equipe. A demanda é grande, né, doutora? A demanda é muito grande. E nós temos um WhatsApp que fica comigo, não é secretária que atende, sou eu.
Às vezes a pessoa só quer fazer uma pergunta, às vezes ela só quer uma informação. Então, eu vou deixar o WhatsApp. E eu tenho um canal no YouTube que tem vários vídeos que ajudam as pessoas a treinar a inteligência emocional, entender melhor de cada situação. Se tiver algum vídeo lá que você gostaria de ver e que não tem ali no canal, pode pedir que eu vou ter um prazer gigante de gravar. O meu WhatsApp é de São Paulo, então é 11 98249 0073. Se colocar também lá no Google, Verusca Psicóloga, você também me acha. É muito fácil. Como meu nome é diferente, é fácil de achar. É Verusca com K, tá bom? V de Verusca e K. O K é K. Às vezes as pessoas colocam C e não encontram. Então, é K, tá bom, gente? Verusca Psicóloga, vocês me encontram lá no Google. Vai ser um prazer ajudar. Doutora, muito obrigada por ter vindo, por acreditar nesse projeto junto comigo, por ser uma das primeiras. A gente fica muito feliz de te ter aqui. Sucesso em tudo e continue fazendo isso que você faz tão bem, não só de nos orientar, mas de ajudar vidas. Eu que agradeço. Fica aí meu abraço a todos. Meu abraço especial para você, Jaque, que essa mulher determinada, dedicada, talentosa. Maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. Amém. Nesses podcasts, que eles alcancem muita gente que Amém. Precisa e que você continue transformando a sociedade como você transforma. Amém. Muito que Deus obrigada, abençoe meu amor. você. Um beijo. Você que acompanhou até aqui, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de curtir esse vídeo. Deixa seu comentário. Aliás, tem algum tema que você gostaria de ver aqui? Ou até algum tema que você sugere para que a doutora Verusca volte, que a gente já quer trazer ela de novo? Coloca aqui nos comentários, tá? Por favor, não esquece também de compartilhar. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas, então compartilhe para ajudar mais gente. Obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau!